cerca de 70% dos relacionamentos acabam quando a mulher está passando por algum tratamento oncológico, enfrentando o câncer, sabia? Poucos são os maridos que ficam, os companheiros que ficam do lado. Sorte E daquela, com ela aconteceu também, né? Imagina É isso. verdade. Já já a gente conta pra você essa Bom, história. Olha, mas agora a gente vai falar de uma famosa que abriu assim o coração sobre a situação do quase ex-marido. Ih, É atual, que ela ameaçou separar, disse que não queria mais. isso. Agora, Parece que ela ainda pegou causa não. do povo da internet. Ela tava levando o fama era de chifruda, sabia, dona Mica? Aí daqui a pouco ela voltou atrás dessa história. gente, a gente tá falando aqui do Daniel Alves, né, Lembra? e da esposa dele, a Joana Sanz. O jogador, para você que tá em casa relembrar o caso, lembra que ele foi ali preso depois de ser acusado por estupro em uma boate em Barcelona? Dona Mica tinha até Aquela áudio. história de que a menina foi no banheiro, a moça, ele foi Isso. atrás. Aí ele disse que não, depois ele disse que tinha ido no banheiro, mas tinha sido consensual. E aí veio toda a Imagina, confusão. gente. Ele tá na prisão já há 5 meses. Né? Já O tempo passou voou. tão rápido, daqui a pouco dá 6 meses, gente. Olha, e aí o Daniel, ele recebeu 3 visitas dessa que até então é esposa dele, a Joana, né? Só que a Joana, não sei se você lembra que naquela época ela falou, não, vou me separar Você dele. lembra que ela pegou corda até lá dos famosos, tudinho? Que ia se separar. Todo que não- mundo dizia Porque que no era começo ela defendeu, ele disse que o marido dela nunca seria capaz de fazer uma coisa Mas dessas. Aí depois as provas Depois, quando as apareceram. provas apareceram, ela ficou super sem graça, disse que ia se separar. Meu E agora Deus! a modelo deu a primeira entrevista, tá? Desde que o caso veio aí a público. Ela deu uma entrevista, contou com detalhes como é que funcionam essas visitas às quais ela é submetida toda vez que vai. Imagina, lá. ela sai daqui do muito- Brasil, né? Deve ser muito constrangedor demais. Né? Não, e imagina um ambiente, né? Ela nunca imaginou, quando casou com ele, um jogador de Afinal futebol de famoso, contas, queria passar por uma situação não é dessa, isso, ter que dona fazer Mica? visita O que a dentro da gente cadeia. visualiza na nossa mente quando Gente. fala de um jogador de futebol, Muito restaurante dinheiro, muito. chique, né? Dinheiro, aquela coisa toda. E pra ela, decepcionante ir visitar o atual ainda, né? Porque não teve divórcio ainda, marido dela na cadeia. Gente. Olha, ela disse o seguinte, ela disse que essas visitas acontecem sem privacidade nenhuma, ela não tem. Tipo aqui, não tem visita íntima aqui no Aham. Brasil, que a É pessoa, diferente a pra lá. companheira pode ficar ali. Diz que no caso dele, eu não sei se é por causa do crime que ele é acusado ou se é por conta de tudo funcionar lá diferente, no outro país, né? Ela disse que lá funciona, sabe naqueles filmes que a gente vê que tem um vidro assim? Sim. Por exemplo, a senhora tá aí, a senhora tá presa, aí tem um Mas eu vidro. imagino. Não, a senhora pega o telefone, eu pego o telefone. A A gente gente fala por conversa telefone, pelo a gente só se telefone. vê assim, através do vidro. Não tem Eita. contato Não tem nem nenhum. contato de Quando quer abraço. pegar na mão, coloca assim, ó, no vidro, Meu no vidro, os dois. Já Deus. pensou? É assim, ela disse que é desse jeito. Eles são separados por um vidro, se falam por telefone. Ela disse que são cabines transparentes. Você tem que falar assim um pouco alto para poder o outro te ouvir. É por isso que ela disse que é tão violento assim, Imagina, né? gente! Olha, A gente tá falando do caso aí do jogador brasileiro Daniel Alves, que a esposa foi, né, atual esposa, não teve divórcio ainda, a gente fala esposa, né, dona Aí ela Mica? disse que por conta disso, ela não se sente à vontade para falar sobre toda essa situação grave que eles passaram e que ela ainda está passando, né? Ela disse que ainda não se sentiu, assim, à vontade para conversar nesse tipo de ambiente que ela vai lá na cadeia, que não dá para conversar com ele, assim, só com ele, sem ninguém Olha, por eu vou falar perto uma e mais, coisa. de uma maneira mais próxima Essa e mais mulher íntima. gosta desse homem, né, dona Mica? Ela Olha, gosta. ai. Gente, E porque ela ainda disse na entrevista todo mundo que- vai abandonar Não, no sabe o que momento ela disse? Que disso. sempre vai amar o marido. Olha aí, tô falando. Mas que, assim, ela tá querendo encerrar essa etapa da vida dela, né? A gente lembra aqui que em março ela usou as redes sociais para desabafar. Lembra? Falou, assim, que estava querendo terminar, que pediria o divórcio do jogador, mas ela disse que ainda não encontrou esse momento, assim, para tocar nesse assunto com ele e para os dois colocarem na mesa as cartas, ó, vai ser assim o divórcio, vai ser, né? Para mim é assim, para mim eu quero isso, Talvez, e né, essa com coisa toda toda. essa exposição lá na cadeia, na hora dela visitar, ver ele naquela situação, principalmente... Tem que falar abertamente, Tem que falar né, abertamente. dessas coisas. Acho que ela não tem nem iniciativa de tomar ali alguma decisão com ele, né? Afinal de contas, ele tá fragilizado. E também, o que ele tá durante passando, né? muito tempo Ninguém se vai falou vitimizar até ninguém na aqui. possibilidade dele vir para o Brasil, Brasil. né? Solicitaram, mas até agora A lei é outra, não né, teve dona Mica? nada,
assim, cenário positivo a respeito disso, entendeu? Eu me Uma lembro, resposta quando a senhora positiva. veio da Europa agora, no início desse ano, me falou justamente como essas coisas são rigorosas lá, não é? Até os homens para dar boa tarde para as mulheres, é totalmente diferente Não, da no nossa metrô cultura. ninguém encosta, não tem como, entendeu? No metrô, por exemplo, de algumas cidades, lógico, né? Tava falando aqui pra dona Rai que ninguém encosta. As pessoas pra passar te pedem 1000 desculpas, até se encostar nada em você, E é a muito- sacola. Então eles têm muito cuidado a respeito disso. Bom, a esposa aí no caso dele voltou para as passarelas em fevereiro, ou seja, voltou a trabalhar lá em Madrid, em meio a toda essa turbulência que ela está passando. Eu acho que ela voltou a trabalhar assim para ver se a cabeça Se melhorava, sai, né, não é? gente? Porque deve ser muito E difícil. também, né? Ela ainda também- perdeu a mãe dela, Menina. perdeu a cachorrinha dela, a Gente. cadelinha, né? E ainda Meu viu o jogador Deus. preso, aquele momento que... É muita coisa que ela tem que Eita. fazer. Tudo em 2023. Se você de casa está Jesus. reclamando desse ano, imagina Imagina pra essa mulher essa que teve o marido preso, a mãe morreu, a cachorra morreu e a complicação ainda teve que voltar a Eita, trabalhar, moço. que com certeza é para ocupar a mente, mas também com todas essas perdas, principalmente teve a perda financeira, né? Afinal de contas ele trabalhava e ela vivia uma vida boa, né, dona Com Nilka? certeza, né? Porque E aí, quebra tudo, o contrato, Quebra tudo tudo. que a imagem dele ficou horrível. Eita. Ninguém quer relacionar a imagem, Imagina. né, da sua marca a uma pessoa que está presa, que está na cadeia, principalmente com uma acusação dessa. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV A Crítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho e vai chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E né? aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.